Oi, pessoal! Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de substância pura e mistura. Primeiro é bom lembrar, gente, que na natureza a gente encontra substâncias tanto na sua forma pura quanto na forma de misturas. Mas o que é uma substância pura e o que é uma mistura? Bom, pelo próprio nome já dá pra gente intuir, né? Substância pura é aquela formada por um único componente, constituída por apenas um componente. Como exemplo, a gente pode dar a água destilada. Depois a gente vai estudar nas próximas aulas o processo de destilação das substâncias, tá? Como a gente faz para destilar a água e tornar ela pura, ou seja, composta apenas por moléculas de H2O, sem nenhum sal, tá? Outro exemplo de substância pura são uma barra de cobre, por exemplo, ou uma barra de ferro. Você vai ter só um elemento ali, naquela barra, só o cobre, tá certo? Outro exemplo, gente, de substância pura, olha, o açúcar refinado. Açúcar refinado é composto apenas por sacarose, tá? Não tem mais nenhum sal ali presente no meio. Bom, uma característica importante dessas substâncias puras é que elas possuem as propriedades específicas. Lembra, gente, o que são propriedades específicas? Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. Então, essas propriedades específicas nas substâncias puras são bem definidas. Olha o exemplo que vocês já viram bastante. Olha, o ponto de ebulição da água não é 100 graus Celsius? Quando a gente está falando sobre isso, a gente está se referindo à água destilada, tá certo? A água pura, só tem H2O ali. Então, a ebulição da água pura é 100 graus Celsius, tá certo? Bom, e o que são as misturas, gente? Misturas são substâncias constituídas por dois ou mais componentes, tá certo? Se eu tenho mais de dois componentes juntos, eu falo que eu tenho uma mistura, tudo bem? Bom, e quais são os exemplos de misturas? Água do mar ou até mesmo a água da pia. Gente, a água do mar, que fica mais claro para vocês visualizarem, ela é composta não só da água, né, da substância água, como também de vários sais dissolvidos. Até a própria água da pia ou a água mineral que a gente bebe são misturas. Vocês podem olhar lá no rótulo da água mineral a quantidade de substância que tem, a quantidade de sais que tem dissolvidos ali naquela água, tá certo? Um outro exemplo que a gente tem de mistura é o latão. O que é o latão, gente? É uma mistura de cobre com zinco, tá? Uma mistura de duas substâncias. E por fim, o açúcar mascavo. Gente, o açúcar mascavo, ele contém não somente a sacarose, que tem o açúcar refinado, mas também vários outros sais, principalmente sais de ferro, que dá aquela cor característica meio marronzada, né, do açúcar mascavo. Bom, e com relação às propriedades? Nas misturas, aquelas propriedades específicas não são bem definidas, tá? Por exemplo, se eu misturar água com sal, tá? Água mais sal aqui, o ponto de ebulição não vai ser 100 graus Celsius, vai ser maior do que 100 graus Celsius. Durante a ebulição de misturas, a temperatura não é mantida de maneira constante, tá certo? Ela vai variando. No caso da mistura de água com sal, a temperatura vai aumentando, tá certo, pessoal? Então, vamos entender um pouquinho a diferença de mistura homogênea para heterogênea, tá? Pelo próprio prefixo da palavra, já dá para vocês inferirem que tipo de mistura são essas. Olha só, mistura homogênea. Esse prefixo homo significa semelhante. E aqui, mistura heterogênea. Esse prefixo hetero significa diferente. Então, nas misturas homogêneas, a gente não consegue distinguir o soluto do solvente. Nós não conseguimos distinguir visualmente o que é o soluto e o que é o solvente ali naquela mistura, tá? Além disso, eu falo que esse tipo de mistura homogênea apresenta, então, uma única fase. Como assim? Vamos pensar. Se eu pego sal e dissolvo na água, você vai conseguir distinguir o que é o sal e o que é a água? Não. Você vai visualmente ver uma única substância, como se fosse uma única substância ali. Então, eu digo que essa mistura apresenta uma única fase. Já já eu vou mostrar para vocês
Vou fazer uns experimentos bem simplesinhos para vocês conseguirem distinguir visualmente aí o que é uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea, tá certo? Eu digo também que essas misturas homogêneas constituem soluções verdadeiras. Toda vez que eu uso esse termo solução, eu estou me referindo a uma mistura que é homogênea, ou seja, que eu não consigo distinguir as substâncias que estão envolvidas naquela mistura. Vamos agora falar um pouquinho das misturas heterogêneas. São aquelas que eu consigo distinguir o soluto do solvente. Por exemplo, gente, se eu misturar água e óleo, eu não consigo distinguir ali o que é o óleo e o que é a água. Não consigo distinguir visualmente, né? Apenas olhando aquela mistura, eu não consigo ver que existem duas substâncias. Então, aquela mistura, eu digo que é uma mistura heterogênea. São misturas, então, que apresentam duas ou mais fases. No caso da mistura de água com óleo, a gente observa duas fases. Uma fase que é a fase da água e a outra fase que é o óleo, tá certo? Bom, essas misturas heterogêneas, então, eu digo que não formam soluções verdadeiras. Por quê? Porque soluções verdadeiras, a gente já falou, que são aquelas formadas apenas por misturas homogêneas. Vamos ver então, pessoal, se vocês já conseguem identificar uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea. Se eu pegar aqui, olha, um copo de água, tá certo? Água da pia. E eu misturar com um pouquinho de sal. Misturei com sal. Mexi bem. Vocês conseguem visualizar o sal e a água? Conseguem visualizar duas fases aqui? Não, né? A única coisa que a gente vê é a água um pouquinho turva, não é? Por quê? Porque isso aí é uma mistura homogênea, só tem uma única fase. Vocês conseguem distinguir como se fosse uma única substância presente aqui no copo, né? Nós sabemos que tem duas, o sal e a água, né? Mas vocês não conseguem visualizar essa diferença. Agora, vamos ver uma mistura heterogênea. Aqui eu coloquei nesse frasco água e óleo. Vocês estão conseguindo distinguir a água e o óleo? Vamos tentar, vamos misturar bem aqui. Vocês ainda conseguem visualizar aonde está a água e onde está o óleo? Conseguem, né? Por quê? Porque é uma mistura heterogênea. Nesse caso, é uma mistura heterogênea constituída por duas fases. A fase da água e a fase do óleo. Beleza, pessoal? Não deixem de ver agora a próxima aula que eu vou falar sobre os métodos de separação de misturas. Por exemplo, se eu quiser separar a água do óleo, o que eu devo fazer? Qual método que eu devo utilizar? Ou se eu quiser separar essa água desse sal que eu misturei aqui, qual método eu devo utilizar? Vocês vão aprender isso na próxima aula, tá bom? Beijinho.